Olá, crianças, boa tarde. Então, hoje nós teremos mais uma aula de História. E eu quero que vocês abram aí o livro do módulo 2, acompanhem a tia na página 244, tá? Vamos começar aqui a falar sobre a mineração no Brasil, ok? Então, nós estudamos aí, né, que o auge do açúcar, né, da cana-de-açúcar no Brasil, né, foi entre lá os séculos XVI e meados do século XVII, tá? Vamos lá. Então, o descobrimento de ouro e pedras preciosas no Brasil e o trabalho nas minas estimularam o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país. Então, a extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas, né, de origem africana, que trabalhavam por muitas horas em péssimas condições de trabalho, né? Então, nós vimos que os escravizados africanos chegaram ao Brasil, né, lá na época dos engenhos de açúcar, tá? E a cana-de-açúcar estava ali presente no Nordeste brasileiro, né? E com o descobrimento aí das minas de ouro, os colonos começaram, então, a colonizar, né, a povoar o interior do Brasil. Então, é isso que nós vamos ver agora, sobre a expansão do território do Brasil. Vamos lá? Então, o processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas. Então, ao longo dos anos, porém, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior pelos colonos, como o desenvolvimento da pecuária e a busca aí das drogas do sertão, né? Então, drogas do sertão eram especiarias, né? Eram produtos silvestres de grande valor comercial naquela época, como o cacau, a castanha do Pará, né? Entre outros. Então, só que essa atividade aí, né, que ela precisou, não foi ela sozinha que ajudou ao povoamento no interior do Brasil. Então, a principal atividade que promoveu, né, essa ocupação, esse maior deslocamento de colonos para o interior do Brasil, foi a mineração. Tá? Então, no final lá do século XVII, os bandeirantes passaram, então, a organizar expedições à procura de minerais preciosos e descobriram, né, então, jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais. Então, essas descobertas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas que desejavam enriquecer com a exploração do ouro, tá? Então, aí, ó, são imagens, né, que estão representando lá o trabalho nas minas de ouro. Vamos observar agora aí esse mapa, né, que está mostrando aí, no caso, as atividades econômicas, né, que existiam naquela época. Então, eu tinha aí a produção de açúcar, que estava presente aqui, né, mais no Nordeste do Brasil, a pecuária, tinha também outras atividades econômicas, como as drogas do sertão, o tabaco, né? Mas, como a tia falou, a principal atividade, né, que levou os colonos para o interior do Brasil foi a mineração, tá? Que nós vamos estudar mais a fundo agora. Vamos lá. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre a corrida do ouro, né? O ciclo do ouro aí no Brasil. Então, a intensa migração, né, para a região das minas, né, ficou conhecida como corrida do ouro. Então, no início, as pessoas que partiam para essa região, elas costumavam se reunir em arraiais, tá? Então, elas moravam lá em barracas, em arraiais. E os habitantes aí dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins, né, de suas moradias e com outros problemas, como a falta de alimentos. Então, nas regiões de mineração, havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo das lavouras. Então, dessa maneira, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos
de outros lugares, o que tornava seus preços aí muito altos. Então, o abastecimento das minas, né? Vamos falar sobre isso agora. Já que não tinha, né, muitas plantações naquela região, o que aconteceu? Os moradores daquela região, das minas, elas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, né, como ferramentas, roupas e alimentos. Então, essas mercadorias, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia, tá? Então, elas eram transportadas, né, no lombo dos burros, de mulas, por comerciantes, né, conhecidos aí, então, como tropeiros, certo? Então, os tropeiros abriram caminhos que permitiram, então, um maior contato entre as regiões da colônia. Então, ao longo desses caminhos, formavam-se núcleos populacionais, aí no caso que posteriormente, né, mais para frente, se tornariam cidades. Vamos falar um pouquinho agora sobre a formação dos núcleos urbanos. Tá? Então, ao longo do século XVII, alguns arraiais, né, formados aí na região das Minas cresceram, dando origem, então, a vilas e cidades. Então, a sociedade formada nesses locais era a mais variada possível, né, que aquela formada lá em torno dos engenhos de açúcar que nós estudamos. Então, nelas havia diferentes profissões e grupos sociais. Entretanto, assim como nos engenhos, né, essas sociedades eram marcadas por grande desigualdade social. Então, a maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes escravizados, que realizavam aí diversos tipos de trabalho, como a extração de minérios e serviços domésticos. E havia um grupo de pessoas livres, né, formado por funcionários públicos, comerciantes e outros trabalhadores, como alfaiates, sapateiros e pedreiros. Então, os donos das minas, né, e os funcionários do governo com cargos mais elevados eram pessoas que tinham mais poder nessa época, tá? Então, naquela época foi formada a Vila Rica, né, que hoje é a atual cidade aí de Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Então, essa cidade aí de Ouro Preto, ela foi fundada no período da mineração, tá? Vamos lá. Então, em 31 de agosto de 1763, a corte portuguesa determinou, então, a transferência da capital do Brasil, que era Salvador, né, e foi transferida aí para o Rio de Janeiro. Né? Mas por que isso aconteceu? Né? Foi descoberto ouro aí na região das Minas Gerais. Então, o açúcar ele começou a entrar em declínio, tá? E de modo que, de ponto de vista econômico, era mais importante para a coroa portuguesa manter um controle forte sobre a região do atual Sudeste, né? Até para evitar aí o contrabando do ouro, e que o atual Nordeste, né? Uma vez que o açúcar era menos valioso e mais difícil de contrabandear. E também o açúcar era produzido em outros lugares. Tá? Então, para ficar mais próximo, né, do ouro, aí, mais próximo dessa administração aí do ouro, a capital, né, a corte portuguesa, se mudou para o Rio de Janeiro. Agora vamos... Então, aí a tia colocou, né, imagens do ouro retirado aí das minas, tá? E vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho nas minas, né? Quem trabalhava nas minas? Né? Eram os escravos, né? A extração do ouro nas minas era feita por vários trabalhadores e a maioria deles, né, eram pessoas escravizadas, né, que trabalhavam por muitas horas em condições aí precárias e que colocavam em risco, né, permanentemente sua saúde e sua vida. Então, vamos ver aí algumas gravuras, né? Nessa aqui, principalmente, vocês estão vendo aqui que os mineradores escravizados, eles passavam horas, né, com as pernas dentro da água
em longas jornadas de trabalho, tá? Então, as condições adversas em que trabalhavam debilitavam, né, rapidamente aí a sua saúde. E alguns escravos, né, eles trabalhavam em túneis abertos aí somente quando o ouro nos leitos dos rios se esgotava. Então, muitos, né, desses túneis tinham risco aí de desabamento, né? Então, era um risco que eles corriam de vida. E os escravizados, eles trabalhavam, né, sendo vigiados aí pelos feitores, né? Então, eles fiscalizavam aí o trabalho dos escravos. E muitos deles, né, eram ameaçados, eram torturados ali para trabalhar, tá? Então, pessoal, muitos escravos não conseguiam viver mais de 5 anos nessas minas, né? E segundo aí estudos, essas minas aí onde os escravizados trabalhavam, foi um dos piores, né, trabalho aí realizado pelos escravos aqui no Brasil, tá? Então, o trabalho escravo, né, na região das minas, ele não ficou somente, então, restrito ali à extração do ouro, tá? Os escravos também realizavam outros serviços, outras funções, como atividades ligadas ao transporte, né, ao comércio ambulante, à construção de pontes, ruas e edifícios. E o trabalho nas minas foi considerado aí, como a tia falou, a forma mais penosa e pesada, né, desempenhada aí pelos africanos escravizados no Brasil. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí a nossa aula e tenham gostado aí de, né, estudar mais um pouquinho da história aí do nosso Brasil. Então, vocês farão agora as páginas 249 e 252. Após realizar a atividade, vocês já sabem, abram lá o vídeo da correção. Beijinhos para vocês, até a próxima aula.